Oi, galerinha do sétimo ano, tudo bem, pessoal? Vamos lá? Vamos continuar nessa nossa aula não presencial, não é isso? Hoje nós vamos pegar a nossa apostila novinha que vocês pegaram lá na escola, que tem a unidade 3 e 4, certo? Peguem a apostila de vocês para a gente dar início à nossa aula a partir de agora. Então, abram aí na página não, que não tem, né? Na unidade 3, que fala sobre propriedades das operações com números racionais. Existem vários tipos de propriedades de números racionais, certo? Mas hoje eu só vou dar uma propriedade, que a gente tem que ir por etapa para vocês entenderem como é que vai fazer, certo? Hoje nós vamos falar sobre a propriedade de fechamento, certo, gente? Propriedade de fechamento que está na apostila de vocês. Abram a apostila, por favor. Enquanto eu estou explicando aqui, vocês peguem a apostila para ficar mais fácil para entender, né? O fechamento é quando a gente realiza operações com quaisquer números racionais. Como assim? Fechado, em forma de, pode ser em forma de parêntese, pode ser um junto com o outro. Vai dar, e dentro desse fechamento, dentro dessa propriedade, nós temos as 4 operações, que é quem? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, o que eu vou explicar agora sobre propriedade de fechamento é explicando como se resolve a adição, subtração, multiplicação e divisão da propriedade de fechamento, certo, gente? Então, vamos prestar atenção. A aula não vai ser muito longa porque o assunto é pequeno, tá? E nós vamos começar. Depois, no final, eu falo a vocês o que vocês vão fazer, certo? Vamos lá? Ó, gente, sobre propriedade de fechamento, a gente precisa saber as 4 operações delas, que é a adição, subtração e a multiplicação e divisão. Cada uma tem uma forma de resolver. A gente aprendeu anteriormente que MMC, MDC, não foi? E eu disse a vocês que vocês iam utilizar muito, não foi? Então, nós vamos utilizar hoje o MDC e o MMC, certo? Ou o MMC. Nesse caso, vocês utilizam mais na adição e na subtração, que é a primeira operação do fechamento. Vamos lá? Adição. Lembram nas aulas passadas que nós fazíamos com MMC e MDC? Como é que nós vamos fazer o MMC? Quando os denominadores são diferentes. Então, observe, esse exemplo que eu coloquei, os denominadores são diferentes, certo? É por isso que nós aprendemos anteriormente, porque agora, com as operações, nós vamos precisar. Então, se os denominadores são diferentes, nós precisamos tirar o MMC, né? Que todo mundo já sabe como é que tira o MMC. Tira o MMC de 2 e 3, certo? O MMC de 2 e 3 que nós encontramos foi o 6, certo? Eu vou apagar o daqui de cima, só para vocês saberem por que deu esse resultado. O número 6 é o MMC que vocês fazem. 2, 3, e faz aquela continha de dividir, tá bom? Então, se o MMC é 6, o que é que nós vamos fazer? Cada fração dessa, vocês vão dividir denominador por denominador. 6 dividido por 2, ele é quanto? 3, não é isso? 3 vezes 2 é 6. Então, 3 vezes 5, 15. Então, o que você dividiu, o resultado, você multiplica pelo de 5. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. 2 vezes 2, 4. É por isso que deu essa fração, 19 sobre 6. Então, essa fração, ela se chama quê? Um número racional. Então, essa adição, essa operação da propriedade de fechamento, nós precisamos encontrar racional, números racionais. Certo, gente? Tem que encontrar números racionais. Vamos continuar. Essa foi a primeira operação, que é a adição. Vamos para a subtração. Na subtração, vocês podem fazer em forma de decimal e fracionário. Vocês sabem que decimal, eles são racionais, não é isso?
Então, se eles são racionais, nós resolvemos, porque o assunto é falando sobre números racionais. Então, olha, na subtração eu coloquei duas. Eu vou fazer primeiro com o decimal. Aqui é um número natural e aqui é um número decimal. Para a gente resolver uma conta de subtrair com um número natural com um número decimal, nós precisamos completar as casas decimais. Então, por isso que quando eu coloquei o número 5 aqui, eu completei com 0. Por que com 2 0? Porque só tem duas casas decimais. Se tiver duas casas decimais, eu acrescento com 2 0. Se aqui tivesse 3, acrescentaria com 3 e sucessivamente. Mas nesse caso, que é a nossa explicação, nós temos duas casas decimal. Por isso que eu acrescentei o número 5 com 2 zeros. E nós diminuímos, ó. 10 menos 8, 2. 10 menos 2, ou 9 menos 2, 7. Por que 9, professora? Porque eu tomei, lembra? Tomei um para cá. Então, aqui fica 4, porque eu diminuí. 4 menos 4, 0. Então, qual é o número racional dessa conta? 0,72. Desculpa a apostila. Na apostila de vocês, tem 0,75. Corrijam aí, por favor, foi na hora de digitar, certo? Desculpa. Então, 0,72. Então, se 0,72, ele é um número racional, porque ele é um número decimais. Agora, nós vamos fazer uma com fracionário. Fração, a gente sabe que é número racional também, não é? Então, da mesma forma que nós fizemos adição, nós vamos fazer subtração, porque o MMC e o MDC só são utilizados para adição e subtração. Na subtração, eu tenho também dois números do denominador diferentes, não é isso? Então, se eu tenho dois números do denominador diferente, eu vou apagar aqui para a gente fazer o MMC. Então, nós precisamos primeiro de tudo fazer o MMC. 3 pode por 2? Não, então eu vou repetir. 4 por 2, 2, 2 por 3, repito de novo. 2 por 2, 1, agora que ele pode por 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Por isso que cada fração dela tem 12 e 12. Certo, gente? Então, é a mesma coisa que nós fizemos na adição, nós vamos fazer também na subtração. Só vai mudar o sinalzinho. Então, se o MMC deu 12, então os denominadores eles ficam iguais. 12 dividido por 3 dá 4, né? 4 vezes 6, 24. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 5, 15. 24 menos 15 dá 9. Então, essa fração, 9 sobre 12, ele é um número racional. Certo, pessoal? Então, quem estudou nas aulas passadas, o MMC, já sabe resolver a adição e subtração da propriedade de fechamento, tá bom? Vamos para as próximas operações. Tá faltando o quê? Multiplicação e divisão, né? Na multiplicação, tem uma regrinha para nós fazermos, né? Que é o quê? A regrinha da multiplicação, a gente multiplica o numerador e o denominador também, certo? Nós multiplicamos as duas formas. Então, olha, na resolução da multiplicação, aqui tem uma fração e aqui tem um número natural. Se ele tem um número natural e uma fração, eu acrescento com o quê? Com o número 1, certo? Então, vai ficar 3 vezes 7, 21. 2 vezes 1, 2. E faz jogo de sinal sempre, viu, gente? Não esqueça de fazer o jogo de sinal. Menos por mais, menos. Então, aqui é a forma de resolver a multiplicação. Se na atividade de vocês tiver uma multiplicação, vocês vão fazer dessa forma, viu, meus amores? Vamos agora para outra. Vamos agora com duas frações. Quando nós temos duas frações, não é isso? Nós vamos multiplicar as duas frações. 3 sobre 10, 24 sobre 12. Não é isso, gente? Então, 3 vezes 24 dá quanto? Vai lá fazer a continha. 3 vezes 4, 12, a 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 72.
10 vezes 12, 120, né? Mas se não souber, vai lá e faça a continha. 0 vezes 0 vezes 0, né? 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1. Então, aqui vai dar 120. Então, é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Certo, gente? A multiplicação é só essa. Vocês não vão errar nada, tá bom? Agora, na divisão, é que tem uma pouca diferença. Na divisão, vocês têm a divisão, não é isso? E tem duas frações, beleza? Eu vou apagar só para mostrar a vocês como é que fazem, ó. Eu tenho essa primeira fração e tenho essa segunda. Sempre, vocês têm que observar o que eu estou falando agora. Observe e escute. Sempre, a primeira fração, ela repete. Na divisão, sempre a primeira fração, ela repete. Depois do sinal de dividir é que vocês invertem. Quem é o inverso de divisão? Multiplicação. Então, eu inverti, tá vendo? Ó? Qual é o inverso de divisão? Multiplicação. Qual é o inverso da segunda fração? 3 sobre 1, certo? 3 sobre 1. Agora que vocês resolvem. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 5, 5 vezes 1, 5. Tá bom, pessoal? Então, é assim que se resolve a divisão. Sempre vai ter que repetir a primeira. Depois da divisão, com a divisão, você sempre vai inverter. Qual é o inverso da divisão? Multiplicação. Viu? E vice-versa. Vamos para essa segunda aqui. Segundo exemplo de divisão. Eu vou apagar para eu fazer com vocês. Ó, 30 dividido por 2, certo? Esse 30 dividido por 2, nós vamos fazer como, pessoal? Me diga aí. Se eu preciso repetir essa primeira sempre, qualquer número que vier antes da divisão, eu preciso repetir. Se eu preciso repetir a primeira, eu vou ter que colocar daqui para lá o inverso. Qual é o inverso de divisão? Multiplicação. Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2, porque aqui é como se tivesse 1, certo? O que é que nós vamos fazer? 30 vezes 1, 30. Aqui é como se tivesse 1 também, né? Porque quando tem duas frações nós colocamos. 1 vezes 2, 2. 30 dividido por 2 dá 15. Certo, pessoal? Então, aqui é a explicação da propriedade de fechamento, tá bom? E eu vou agora falar um pouco sobre a atividade. Eu vou postar a atividade depois dessa videoaula, que vocês vão responder e vão guardar essa atividade, tá bom? Por que vão guardar? Vão mandar para mim a foto e vai guardar, porque aqui vai precisar para a próxima aula, tá bom? Na próxima aula eu vou pedir essa atividade para você estar em mãos. Beleza? Cheiro. Até a próxima aula. Tchau.